chefe de cozinha Rodrigo Trovarelli. Nós vamos falar um pouquinho sobre alimentação vegetariana, que inclusive é uma opção para aquelas pessoas que respeitam o período da quaresma, não comem carne de jeito nenhum e também estão preocupados com a saúde e com a boa alimentação. Rodrigo, obrigado, viu, por você estar aqui com a gente mais uma vez. E queria perguntar para você, e é verdade, por conta da quaresma, há uma maior procura pela alimentação vegetariana nessa época do ano? Bom dia. Eduardo, bom dia, ouvintes, bom dia, obrigado pelo convite. E sim, a gente vê que no período da quaresma, muitas pessoas respeitam ainda essa tradição que vem da tradição cristã de retirar o consumo da carne vermelha do seu cardápio. E é interessante porque é uma época do ano em que nós vemos pessoas novas frequentando o espaço. Então, a cada ano, um número maior de pessoas acaba passando pelo nosso restaurante durante esse período do ano. Então, tem mesmo pessoas que ainda preservam, quer dizer, é uma tradição antiga, na verdade, não são muitas pessoas que preservam isso, né, de não comer carne durante 40 dias. Mas ainda tem tem uma leva de gente nova entrando aí. Tem algumas pessoas que também não são adeptos ao cristianismo, mas aproveitam vamos dizer assim, esse momento da quaresma para realização de algum voto. Não sei se por algumas pessoas, por já ter uma certa quantidade de pessoas fazendo votos, acaba aproveitando esse momento para promover uma mudança ou para pelo menos experimentar algo diferente durante esses 40 dias. Conheço pessoas que acabaram se tornando vegetarianas por essa, vamos dizer assim, essa brincadeira ou esse momento em que fala, vou ficar 40 dias sem comer carne. A hora que terminou os 40 dias, tô me sentindo bem, então acabou permanecendo e já está aí há alguns anos no vegetarianismo. E Rodrigo, bom dia, um prazer recebê-lo de volta aqui na Top. E para uma pessoa que não é vegetariana, como é que ela pode adaptar a sua alimentação a esse período sem carne? Daniel, é difícil uma pessoa que consegue ir para casa na hora do almoço, né? A grande maioria hoje na nossa cidade acaba almoçando fora. E o grande segredo da alimentação vegetariana é a variedade. A gente fala muito sobre essa questão da substituição da proteína. A proteína sim, ela é importante, mas ela é encontrada nas leguminosas, nos grãos em geral. E também em vegetais como brócolis, por exemplo. O brócolis tem muita proteína. Então, mais do que a substituição, é uma alteração em todo o seu prato. É você construir um prato colorido com várias opções de vegetais, de grãos. Aí você vai conseguir, sem sombra de dúvida, ter uma alimentação balanceada. Ainda mais para quem come carne, que vai ser por um período de 40 dias, vai ser mais tranquilo. Não acho que um acompanhamento não precisaria de algo tão complexo como uma dieta nutricional específica por um período tão curto. E eu acredito, né, Rodrigo, que uma das grandes questões das pessoas, né, que sempre lidam com essa questão aí, né, do vegetarianismo, elas perguntam, mas é possível ter uma alimentação saudável sem a carne? O que você diria para essas pessoas? É possível, mas o vegetarianismo ele vem acompanhado de informação. Porque, por exemplo, se você pensar numa alimentação de uma pessoa onívora, é o arroz, o feijão, salada de alface, tomate, uma batata e um tipo de carne. Então, ou seja, ela é uma alimentação mais limitada. Porque a carne, de uma certa forma, você come ela acaba suprindo uma série de necessidades do organismo. Agora, o vegetariano não, é arroz, mas geralmente arroz integral, um feijão, uma lentilha, um grão de bico, beterraba, cenoura, chuchu, pepino, aspargo, brócolis. Ele é um prato mais variado. Então, vamos dizer assim, a possibilidade de você ter mais nutrientes numa alimentação vegetariana ainda é maior do que numa alimentação onívora, devido a essa limitação no repertório alimentar das pessoas em geral. Então, assim, a gente vê que a alimentação vegetariana, além de ser barata, ela é muito completa. E é uma dica importante, né, Eduardo? Até porque tem muita gente que ouve aqui a programação da Top que mora em fazenda, mora em chácara, então tem essa possibilidade, inclusive, de cultivar no seu próprio quintal o seu alimento, né? O que acaba sendo uma vantagem. E até nessa questão que você disse, a alimentação vegetariana, então, ela acaba sendo até mais barata do que a alimentação convencional, digamos assim. Porque imagina só, 1 quilo de quinoa você paga em torno de R$17,90. E a quinoa é riquíssima em proteína.
Agora, eu não sei qual que é o preço de um contrafilé ou um alcatra hoje em dia. Quanto tá o quilo? É caro. É que é caro, né? Realmente, 1 quilo, daí tá custando 20, 25, né? 1 quilo que você dá o quê? Uns 6 bifes por aí, mais ou menos, né? 5, 6. Até às vezes mais, depende da grossura do bife. Do bife, E o que você faz em 2, se você tem uma família de 4, você come num dia só. E 1 quilo de quinoa, você, depois de passado pelo processo de cocção, ele muda para 2. E você faz um monte de hambúrguer por mês inteiro para uma família de 4 pessoas. Então, assim, e não tem perda nenhuma na questão da proteína. Tem ali as mesmas quantidades, né? De proteína que uma pessoa precisa. Tem algumas variações, mas tem a questão de ser proteína animal, proteína vegetal, mas a ciência já comprovou meus filhos são vegetarianos, eu sou vegetariano há 10 anos, então já tem um monte de gente vegetariana há muito tempo. Então, você vê que esse mito, esse tabu já caiu, já foi por terra, essa questão da proteína. Ô, Rodrigo, tem uma questão que muitas pessoas ficam perguntando. Tem o vegetarianismo, né? As pessoas aí que comem as verduras e tudo mais, os legumes, mas tem um outro nível, eu queria que você rapidamente explicasse, que é o vegano. Sim, né? Sim, que tá sim. Muito, a gente ouve falar muito aí na questão do veganismo e tudo mais. Qual é a distinção entre essas duas linhas, se é que pode dizer assim? O vegano, dizer que seria o modelo ético ideal para a gente viver em sociedade. Esse é um modelo é um estilo de vida em que busca basicamente o respeito a toda e qualquer entidade viva. Então, não existe o consumo, seja ele de ingestão ou vestuário ou maquiagem, de nenhum produto que tenha sido desenvolvido com algum produto de origem animal, com algum item de origem animal, ou foi feito teste em animais. Vai além da alimentação. Vai além da alimentação. Então, o vegano não usa nada com couro, algum produto de maquiagem que tenha sido testado em animais. Então, assim, é um modelo ético assim, mais ideal para uma vida em sociedade. Um pouco, a nossa sociedade está orientada de uma outra forma, então é um pouco difícil ainda encontrar produtos dessa linha, mas nós já temos uma loja específica em Bauru que trabalha só com produtos veganos, e as próprias pessoas que fizeram essa escolha, elas acabam meio que servindo como multiplicadores e ajudam a fomentar e mostrar quais produtos são. Então você acaba tendo uma rede que se apoia para que isso seja possível. Porque se você for no mercado, por exemplo... não tem, né? Tem pouquíssima coisa, Tem, né? Às vezes até, por exemplo, uma massa de macarrão tem ovos e alguns... Tem uma padaria em Bauru que o pão francês ele tem banha de porco. Então, assim, até o pãozinho francês que a gente pensa que é inofensivo, que não tem nada, tem que perguntar se tem. Então é um pouquinho... No começo é um pouquinho difícil até você criar esse novo repertório de possibilidades, assim, de lugares para comer, de coisas a você levar em consideração quando for fazer uma escolha. E aqui em Bauru, Rodrigo, nós temos um espaço, né, que é o Instituto Cultural, e lá funciona o Bistrô do Balaio, Sim. Que são oferecidos petiscos, né? Como é que é feito aí o petisco do lado vegetariano? É bem legal, assim, porque o Instituto sempre teve essa pegada do vegetarianismo, veganismo, e quando nós entramos lá no Balaio, a gente não tem é uma comida mais saudável, né? Mas no Instituto a galera, na pesquisa que nós fizemos, queria fritura. Salgadinho. É o salgadinho, né? Aí a gente criou 3 salgados fritos com massa de coxinha, que é a bolinha de jaca cebolada. Muito boa, por sinal. A de shimeji, que é boa pra caramba também. E uma de 5 queijos com tomate cereja e manjericão, que é, assim, fantástica. Daí tem alguns salgados assados de massa integral que mantém a proposta. E agora, durante a quaresma, a gente começou com toda sexta-feira é santa. Então vai ter dobro de hambúrguer na sexta-feira para quem for comer no Instituto. Então é mais uma forcinha aí pra galera que tá na quaresma buscando uma alimentação vegetariana mais saudável.
Então vai ter essa opção dos burgers também na sexta-feira. O Daniel Martins, que é um frequentador assíduo do Instituto Cultural, praticamente toda sexta-feira está lá. Tanto, né? Agora você tem uma opção a mais. Agora tem um incentivo a mais. Dona Cida e a mãe dele não precisa ficar preocupado com a alimentação, que ele vai poder comer tem um incentivo a mais. dois hambúrgueres, em dobro. E Rodrigo, para o pessoal que está em casa, você falou, né, que você é vegetariano há 10 anos, 10 né? anos. Voltando lá atrás, né, voltando no tempo, quais as principais dificuldades que você teve para se acostumar com esse novo tipo de alimentação? Comer na rua. A maior dificuldade foi para quando eu tava na rua com fome, assim, que depois teve uma época que quando eu cortei o ovo, porque imagina, você vai comer um risoles de queijo, tem ovo na massa às vezes. Ou uma torta de brócolis, tem o ovo na massa. Então, o mais difícil foi quando eu cortei o ovo. E aí eu tive que aprender a cozinhar, não teve muito jeito, assim. Eu fazia churrasco antes, eu tive que rapidamente aprender a fazer comida vegetariana. Então a maior dificuldade foi para quando eu ia pra rua para me alimentar, que eu tinha uma certa dificuldade de encontrar alimentos. Nem pelo fato de serem saudáveis, porque na época eu não era muito saudável não, eu fiquei mais saudável agora. E a outro ponto foi quando eu comecei a querer simplesmente só substituir a carne. Aí caiu minha resistência, eu fiquei doente, assim, porque a ideia não era substituir a carne, era uma reeducação alimentar. Aprender a comer de novo, comer diferente. Acho que foram as 2 dicas, assim, para começo. Muito bem. Rodrigo, a gente está chegando no final do nosso bate-papo, então você está muito pimpão, você está com 2 lugares agora aqui em Bauru. Você tem lá o bistrô do Balaio, que fica no Instituto, e tem o Balaio Krishna, que o Daniel Martins fugiu ano passado. Hoje não, esse ano... O Daniel Martins... Esse ano, qual que é? Que a próxima data vai ser na Páscoa agora? Eu acho que vai ser em março. Vai ser em março? Já agora, então. Então, mês que vem estaremos lá, pode apostar. Inclusive, a gente falou aqui da questão das chácaras, né? A Silene da Silva, que é da Chácara Aparecida, que fica na Bauru Arealva, ela falou, né, que tem a plantação lá de verduras, legumes, inclusive de peixes. Ela mostrou aqui as fotos dos peixes lá. Olha isso. Alimentação um pouco mais saudável, apesar de ser carne, também alimentação um pouco mais saudável que a carne vermelha. O peixe, né, o Rodrigo, também tem essa, no Japão lá, uma carne, você passou um tempo no Oriente, não foi? Foi lá na Índia. Isso. Na Índia. E aí então viu que a alimentação é bem diferente, né? Bastante, porque, por exemplo, na Índia se come pouquíssima carne vermelha. E mais a metade do país é vegetariano, então... Sério? Lá eu tava em casa. Não tinha muito problema, não. Então tá jóia. Bom, então você tem o Instituto Cultural, o Bistrô do Balaio, de quinta a... De quarta a sábado, das 7 às 11. E o Balaio de Krishna? De segunda a sábado, das 11h30 às 12h30. Tem almoço, né? Almoço. Muito bacana. E realmente, gente, olha, fica aqui o convite, né? Se eu não tivesse experimentado, eu não faria o comercial. Vocês têm que comer lá a jaca, tirem todos os seus preconceitos, é verdade. A jaca, você não fala que é jaca, você tem que, não adianta falar, você tem que ir lá para experimentar, né, Rodrigo? Parece frango. Parece frango, é verdade.